Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos que vai acessar esse vídeo, que vai estar nos ouvindo. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de escola bíblica. Desta feita nós vamos para a aula de número 6, que fala sobre o Tribunal de Cristo. Os irmãos sabem que nós vemos numa série de estudo, e o título da lição já diz Evidências do Arrebatamento, e falando sobre algumas lições anteriores, onde falamos sobre sinais que precederão o arrebatamento, falamos sobre o arrebatamento, depois falamos sobre os mortos em Cristo, ou a ressurreição dos mortos em Cristo, e falamos também os vivos serão arrebatados. A lição de número 5 nós falamos o destino final dos salvos, que é o céu. E nesta aula de número 6 nós vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. E esse Tribunal de Cristo se dará após o arrebatamento da igreja. Isso significa dizer que enquanto a terra estará um caos, passando por tribulações, a igreja de Cristo está no céu para ser galardoada, porque o Tribunal de Cristo aqui fala de galardão, fala de um julgamento dos salvos, dos santos, daqueles que foram arrebatados. Isso fala de recebimento de coroas, então ser galardoado, ser recompensado pelo seu trabalho prestado aqui na terra. Então todo o trabalho prestado aqui ao Senhor, ele vai ter uma recompensa. Todo o trabalho prestado com dignidade, sem interesse próprio, podemos dizer assim, ele vai ter uma recompensa no céu. Então a igreja, neste período de 7 anos que aqui na terra vai estar, é claro que no céu já está dizendo tudo, é eterno, mas aqui na terra vai haver um período de 7 anos de tribulação. Nós podemos entender assim, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Alguém pensa assim, não, mas haverá 3 anos e meio aí de podemos dizer uma tréguazinha, e é aí que muita gente se engana, porque já está escrito, é falsa paz. E se é falsa paz, então já entendemos que há tribulação nesse período. Porém, haverá aí uma falsa paz, como podemos entender. Vai haver uma certa ilusão religiosa, política, e vai haver um engano. Mas quando ele quebrar a aliança com Israel, no período de 3 anos e meio, os próximos 3 anos e meio vai ser período de grande tribulação. Mas vamos lá aprender da palavra do Senhor, é uma rápida introdução. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nós vamos apenas ler um versículo, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que teve feito por meio do corpo, o bem ou mal. Então isso aqui já nos ajuda a entender que todos, isso aqui falando de todos vão comparecer ante o tribunal de Cristo para ser julgado. Esse julgamento é julgamento de obras, como podemos entender, onde cada um vai ser julgado pelo que fez, pelo que prestou aqui na terra. Imagine que alguém chegará lá no céu e apenas vai ter direito à salvação em Cristo, quer dizer, foi salvo, como disse Paulo, do fogo, como alguém que a casa pegou fogo e ele escapou do fogo apenas com a roupa do couro. E aí ele foi salvo do fogo, podemos dizer. Recebeu a salvação, mas infelizmente não vai receber galardão. Enquanto uns vão ser galardoados, vão receber seus prêmios, outros não vão receber. Vai chegar ali só com a roupa do couro, na nossa linguagem. Por quê? Porque não procurou fazer nada para Deus enquanto estava aqui na terra. Então o conselho que eu quero deixar aqui procuramos fazer a obra, como diz a própria palavra, enquanto é dia, porque a noite vem, não está escrito assim?
em que ninguém poderá mais trabalhar. Então esse é o tempo de começarmos a trabalhar para Jesus, fazermos alguma coisa para Deus, dedicarmos na obra de Deus, sermos bons contribuintes na obra do Senhor, porque isso também faz parte. E enquanto você contribui, você trabalha, você empenha na obra de Deus, tudo isso faz parte. Igual eu falei para os irmãos, que trabalha não pensando em benefício próprio ou querer barganhar com Deus. Não é assim que se trabalha para Deus. Trabalhar para Deus é, como se diz, não para ser visto pelos homens, mas acreditando que Deus é o dono da obra, que é o justo juiz que nos recompensará naquele dia. Então é assim que acontecerá. Então, como falamos de tribunal, falamos de, na palavra grega, considera o bema. Isso se trata de uma plataforma onde o juiz, naquela época, na Grécia, ele estabelecia uma plataforma e ali era uma espécie de tribunal, né, vamos usar assim uma espécie de púlpito, onde ele colocava ali para julgar aquelas pessoas que ele corria, vamos falar do atletismo naquela época, os atletas, e cada um recebia a sua coroa, dependendo do seu desempenho naquele momento. O vencedor, melhor dizendo, levava a sua coroa. É isso? E por isso que Paulo, em algumas palavras, vão dizer que eles correm atrás, ou corria atrás, ou correm no estádio, em busca de uma coroa corruptível, enquanto nós corremos em busca de uma coroa incorruptível. Olha que coisa interessante, né? Maravilhoso. E ele traz uma ilustração que os juízes da época, os magistrados da época, estabeleciam uma espécie de tribunal, que no grego é chamado de bema, e julgava aqueles atletas e dando as suas coroas, conforme o seu serviço prestado ali. Podemos usar, que Paulo usa essa metáfora para os atletas. Só que somente um levava a coroa, né? Em alguns aspectos ali podemos entender, somente um. Enquanto nós, se corremos junto, trabalhamos junto, de mão dada, unidos, todos nós vamos ser galardoados e coroados lá no céu. Então, outra coisa interessante aqui é que quem julgava essas causas eram os juízes, competentes para julgar aquela causa. Então, observe que hoje até nos esportes existe um juiz que julga aquelas causas. Isso era uma metáfora que Paulo usava o atletismo, usava o lavrador e outras coisas como metáfora para explicar um assunto. Então é isso que Paulo está usando. Observe que um atleta naquela época, por exemplo, ou alguém que lutava ali nas arenas, ele lutava observando regras, que se ele infringisse qualquer regra estabelecida para ele era uma pessoa desqualificada para tal afazeres que ele estava fazendo ali. Então isso é muito importante. Servos de Deus, veja que essa metáfora nos ajuda a entender algo. Nós temos regras, nós temos doutrina, nós temos algo que é estabelecido, nós temos um estatuto que rege a igreja, e nós temos que a palavra de Deus, que é o centro de tudo aqui, que tem que ser baseada na palavra de Deus, obedecendo essas regras que está escrito pela palavra do Senhor. Para quê? Para que não possamos ser desqualificados, porque às vezes, dependendo da forma que alguém exerce uma função, e ele exerce pensando em ser visto pelos homens, em receber elogio, né, ou que as pessoas pensem que ele é o tal, então esse tipo de pessoa ele pode correr o risco de ser desqualificado na sua caminhada. Então a obra de Deus é feita por amor, é feita com determinação, né, e a obra de Deus precisa de homens e mulheres que trabalhem verdadeiramente por amor à obra do Senhor. Vamos lá, então o juiz estava ali para julgar. Quem é esse justo juiz que vai julgar cada crente que vai estar ali no tribunal de Cristo? Esse justo juiz se chama Jesus Cristo.
aquele que é o nosso advogado nos dias atuais. Não é? João escreve na sua primeira epístola, capítulo número 2, ele disse assim: filhinhos, não peque, mas se pecares, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso advogado fiel, aquele que se compadece de nós, o que se compadeceu de nós e que ainda hoje se compadece da nossa causa. Isso se trata, essa palavra no grego, ela é parakletos, e traz o significado de uma pessoa que se compadeceu de nós e que pegou a nossa causa para ele. Quer dizer, alguém que pegou a causa de outra pessoa para advogar, para responsabilizar por ela. Então Cristo é aquele que pegou a nossa causa e advogou. Então ele é o nosso advogado, mas nessa época aqui ele virá como um justo juiz. O Pai lhe dará todo o poder para julgar esta causa. Só que aqui estamos no tribunal de Cristo, lugar de galardão, onde vai ser julgado as obras. Não podemos confundir tribunal de Cristo com o trono branco. O trono branco serão julgados as almas dos ímpios. E quando eu falo as almas dos ímpios, eu estou se referindo a pessoas que vão ser ressuscitares para se apresentar diante do trono branco em espírito, alma e corpo, onde vai ser abertos os livros e vai mostrar a situação de cada pessoa. Mas vamos para frente que nós vamos falar em lições mais na frente sobre esse assunto. Só para a gente ter uma ideia, não confundirmos. Aqui é o tribunal de galardão, onde vai ser galardoado e vai ser julgado apenas as obras. Lá vai ser julgado as pessoas com os seus atos, os ímpios. Então podemos entender que os que vão ser julgados lá nos últimos dias é pessoas que não deram crédito à palavra de Deus, que chacotaram do Evangelho, podemos dizer assim, não deram crédito aos pregadores do Evangelho, pelo contrário, zombaram deles. Essas pessoas vão ser julgadas. Não é? Como eu achei interessante a palavra do pastor William, esses dias, assim, as pessoas precisam, porque há o julgamento no trono branco, as pessoas precisam saber o porquê estão sendo julgadas. Elas não vão ser lançadas no inferno sem que antes saibam o porquê está sendo lançada lá. Então elas vão em plena consciência, porque tudo isso vai ser demonstrado no trono branco. Vamos mais para frente. A coroa da justiça. Então observe que vamos ser coroados. Isso no Bema, no tribunal de Cristo. Vamos ser coroados. Os atletas daquela época, eles eram coroados. E no Bema, no trono, aqui podemos dizer, no tribunal. Só que as coroas dele eram coroas que murchavam, coroas de ramos, essas coisas. Então elas murchavam. Mas o mais importante aqui, que nós vamos aprender, é que a coroa que vamos receber no céu é uma coroa de ouro. Por isso que Paulo diz, a coroa deles é corruptível. Eles correm atrás de uma coroa corruptível, algo passageiro, podemos dizer assim. As pessoas correm atrás dessa terra, tudo dessa terra é passageiro, tudo dessa terra passa. E eu acho muito lindo o versículo de número 17, do capítulo 2 da primeira epístola do apóstolo João. Ele diz assim que o mundo passa com as suas concupiscências, só que aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Olha só. Então isso quer dizer que todos que correm aqui na terra em busca de bens materiais, de coisas materiais, que estão em busca somente disso aqui, ele está dizendo assim, tudo aqui passa, tudo é passageiro, tudo vai se findar, murcha, essas coroas murcha. Mas ele diz, nós não. A coroa que estamos em busca dela é uma coroa de pedras preciosas, podemos dizer assim, que não murchará. Vamos mais para frente um pouco. Quem será julgado no Bema? Quem será julgado? Os que sofreram perseguição por amor ao Evangelho de Jesus. Então essas são uma das pessoas que vão ser deparar no tribunal de Cristo. Pessoas que se dedicaram
ao Evangelho de Jesus, não é? Que não mediram distância nem esforços para pregar o Evangelho, para ganhar almas para o reino de Cristo. Essas pessoas vão ser galardoadas no trono, no tribunal de Cristo. Então vão receber o seu galardão. Isso está em Mateus 5, versículo 11 e 12. Todos aqueles que ofertam com humildade, quer dizer, irmãos, nós não faz a obra de Deus barganhando com Deus. A obra de Deus é feita com amor e com humildade, como está aqui. Não façamos como os fariseus, que davam esmola pensando em ser louvado pelos homens. Então tem gente que ele faz as coisas pensando em ser louvado pelos homens. Tem gente que ele oferta e ainda quer que todo mundo saiba quanto ele ofertou. Deixa eu dizer uma coisa, o teu galardão já foi dado aqui na terra. Então o nosso galardão está no céu. Tudo que você fizer para Deus, ou que façamos para Deus, façamos com alegria, com humildade, porque na frente da honra sempre vai a humildade. E o galardão nós vamos receber lá nos céus. Então os justos, os profetas, os que faz com sinceridade, isso é muito maravilhoso, irmãos. Coisa interessante aqui é fazer a obra de Deus com sinceridade. Não fazer com hipocrisia, para querer ser visto pelos homens. Não é apenas para as pessoas verem, apenas para querer dizer, não, para querer agradar o pastor. Porque não adianta querer fazer, porque para querer agradar a liderança ou alguém que está te vendo, porque amanhã ou depois isso pode dar errado. Né? Porque quem faz com amor, ele não faz apenas para agradar o pastor, faz para agradar a Deus. E quem agrada a Deus, agrada a sua liderança. Quem agrada a Deus, agrada aquele que está na responsabilidade daquela pessoa. Esta é a realidade. Mas quem faz para querer ser visto pelos homens, desagrada a Deus e ainda desagrada a sua liderança. Então vamos fazer com sinceridade. Se tem uma coisa boa na vida do homem, é sinceridade. Né? Jesus disse assim que o fermento dos fariseus era a hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é disfarce, podemos dizer assim, é uma espécie de disfarce. Pessoas que andam ali disfarçadamente, disfarçando dentro da igreja. Não podemos ser assim. Vamos ser sinceros. O segundo tópico da lição aqui fala sobre o que será julgado. Expor o que será julgado no tribunal. Isso é muito maravilhoso. Então, expor o que vai ser julgado no tribunal de Cristo. Nós vamos levar 3 lembranças dessa terra, apenas 3. Ouro, prata e pedras preciosas. Aquilo que representa a justiça de Deus. Aquilo que representa as coisas divinas. Então, aquilo que representa a palha, o feno, a madeira, isso são obras que o fogo vai ser queimada pelo fogo. Então isso tudo, essas lembranças vai ficar aqui na terra. Isso fala da natureza humana, das coisas carnais. Isso fala de toda a natureza pecaminosa vai ser desfeita e vai ficar aqui na terra. Só vai para o céu aquilo que agrada a Deus. Então observe, aquilo que uma pessoa faz para Deus realmente conta. Olha só, aquilo que uma pessoa faz para Deus é o que conta, é o que faz para agradar a Deus. Não é o que faz para ser visto pelos homens, para agradar os homens, mas é o que faz para Deus, de coração. Faz de coração para Deus. Então isso é o que vai ser julgado lá no céu. Malaquias 3,16 fala sobre um memorial, onde Deus registra tudo o que foi feito para ele. Isso é interessante. Malaquias 3,16 fala sobre um memorial que fala tudo que foi feito para Deus está registrado. Então, o que foi feito, o que não foi feito, vai estar registrado. Porque imagine que alguém possa querer fazer como aqueles homens que foi trabalhar lá para aquele homem e foram já pelos primeiros trabalhar na vinha, e foram primeiro, e depois chegaram outros que foram meio-dia, outros que foram 3 da tarde, outros que chegou já perto das 5 da tarde, e no final ele pagou todos igual. E alguns questionou e disse assim, mas nós trabalhamos mais do que eles trabalharam menos, trabalhou só 1 hora e recebeu ao mesmo tanto.
Então o Senhor, aquele homem, disse assim: olha, eu pago da forma que eu quiser a cada um. Isso convém a mim. Então, o que me chama a atenção é que alguém pode querer questionar, não é? E dizer assim: mas nós trabalhou tanto, mas assim, mas você trabalhou para agradar a Deus ou você fez apenas para agradar os homens? Eu lembrei-me de uma pequena história, uma ilustração. Um certo homem que chegou numa estação de trem, e eu achei muito interessante essa história. Chegou numa estação de trem e estava uma mulher com uma criancinha. Vou ser rápido aqui para não estender muito o vídeo. Estava com uma criancinha e ela disse àquele homem: me dá uma passagem. Pediu uma ajuda a ele, que ele desse uma passagem para ele. Ele falou: mas eu só tenho uma minha. Aí o que é que ele pensou? Ele disse assim: ela está com uma criança, eu sou homem, eu posso caminhar, vou de pé. Deu a passagem para aquela mulher. Ele fez uma obra de caridade, ajudou. Mas interessante que quando ele depois teve um sonho, que ele chegava em um lugar, e no sonho esse lugar seria o céu, e um ser, né, veio receber ele, só que veio com um livro numa mão. Aí recebeu ele, olhou naquele livro lá e disse assim: olha, tem aqui as obras suas lá, está registrado aqui o que você fez. Tem isso aqui. E estava lá registrado a ajuda que ele tinha dado àquela mulher. Só que aquele ser disse assim: peraí. Aí olhou, abriu uma outra página do livro, e naquela página do livro, quando ele abriu, aquele ser olhou para ele e disse assim: me responda uma coisa, você contou para alguém? Aí ele disse assim: contei. Ele disse: pois estava aqui registrado, mas como você contou, você perdeu o galardão. Olha como é que é as coisas. Aquele homem, após ele despertar daquele sonho, ele disse assim: eu já vi que pouca gente vai receber galardão, porque o povo tem uma mania de tudo que faz querer falar para os outros. E eu achei interessante. Então, aquilo que o homem faz e fala para os outros que fez: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso você já recebeu o seu galardão aqui na terra. Então, nós faz não para querer demonstrar ou ser visto pelos homens, mas fazemos a obra para ser visto por Deus e ser galardoado por Ele. Então não faça nada para depois alegar ou falar alguma coisa que você fez, porque vai dar errado e o seu galardão já vai receber aqui mesmo. Não é? O que vai ser julgado? As qualidades. As qualidades das obras. Cristo testará legitimamente ou com legitimidade o caráter das obras dos crentes. Paulo escreveu que o fogo do juízo de Deus provará qual seja as obras de cada um. Então Deus vai provar com legitimidade a obra de cada um. E a quem é que vai provar aqui? O que nós falamos anteriormente é o fogo. O fogo é que vai provar. E o que resiste o fogo aqui que podemos entender? Ouro, prata e pedras preciosas. É a única coisa que vai resistir o fogo. Tudo aquilo que está relacionado a palha, madeira e feno vai ser queimado. Então, se as obras de alguém se queimar, isso significa que não terá galardão. Então, qual é as obras que se queimam, por exemplo? Se nós fosse trazer aqui uma pequena ilustração, uma conjecturazinha fazer. Muita gente está queimando as suas obras. O que ele está fazendo, está falando o que fez, se sente melhor do que os outros, acha que ensina melhor do que os outros, acha que prega melhor. E isso está sendo queimado. Isso está sendo queimado porque ele não faz a obra para agradar a Deus, para ver o sucesso da obra de Deus, mas fica querendo, às vezes, desfazer até daquilo que os outros fazem. Então, as suas obras já recebeu o galardão. O que diferencia uma da outra é o seu valor eterno. Obra sem significado eterno não merece reconhecimento eterno. Então, tem que ser eterno. Os valores eternos, valores espirituais. Temos que atentar para os valores espirituais. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo número 5, versículo 16, ele diz: andar em espírito, não é? E não cumprirei, como se diz assim, ou não fazeis o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e se opõe um ao outro para que ambos não façam o que queres.
Então ele vai dizer, ande no Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Então vamos andar em Espírito e nós não vamos cumprir a vontade da carne. Será julgado as obras boas e más. Né? Vai ser julgado as obras boas e más. Então isso é o que vai ser julgado lá no céu. As obras que fizemos de boas e más, o que lemos lá no versículo. Então, as nossas obras boas vai ter direito de galardão, mas as obras más não. As obras ruins, as obras que alguém fez de forma negligente, podemos dizer assim, não vai ter galardão. Lembra daquele homem que recebeu um talento? Recebeu um talento, negligenciou, enterrou na areia, inventou um mundo de desculpa, não é? Em vez de desempenhar aquilo que foi colocado à sua mão e empenhar na obra de Deus, não, ele foi encheu de desculpa, inventou meu mundo de desculpa para que não fizesse a obra daquele Senhor que o confiou nas suas mãos. Isso nos ajuda a entender que Deus confiou algo na nossa mão. E se Deus confiou, vamos pôr a mão no arado, porque a Bíblia diz, quem uma vez pôs a mão no arado, não olhe mais para trás, porque se o tal olhar para trás, não é apto para entrar no reino de Deus. Então vamos empenhar, vamos fazer a obra de Deus com amor, com alegria, porque se a gente fizer a obra de Deus, como se diz assim, injustamente, às vezes revoltado, às vezes fazendo, mas sem alegria, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é o que faz com alegria. E eu quero dizer uma coisa, irmão, é satisfatório trabalhar para Jesus. Trabalhar para Jesus é maravilhoso. Vamos trabalhar para Ele, porque não tem coisa melhor do que trabalhar para